Olá, nós vamos conversar agora sobre a Lei Processual Penal no Espaço e a Lei Processual Penal no Tempo, a partir das lições de Renato Brasileiro e Guilherme Nucci. Esse tema é tratado no Código de Processo Penal em seus dois primeiros artigos. O artigo 1º dispõe especificamente sobre a Lei Processual Penal no Espaço. Pelo caput do artigo, nós temos que o processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este Código, ressalvados. Aí vem os incisos e cada inciso estabelece uma ressalva específica. Todas essas ressalvas serão trabalhadas posteriormente pela Larissa. Bom, mas agora focando no caput, a gente tem algumas considerações importantes a serem feitas. Primeiramente, é um comentário mais histórico. O Código de Processo Penal entrou em vigor em 1º de janeiro de 1942, durante a ditadura do Estado Novo. Antes da sua edição, o Brasil não possuía um código único para legislar sobre o processo penal em todo o território. Cada estado tinha o seu próprio Código de Processo Penal. Porém, a Constituição outorgada de 1937 dispôs que competia privativamente à União legislar sobre o direito processual. Assim, o Código de Processo Penal de 42 veio atendendo a esse mandamento constitucional ao prever, como está disposto no caput, que deveria vigorar em todo o território brasileiro. Bom, uma segunda coisa que deve ser ressaltada é que a partir do caput, a gente tem que, como regra geral, no direito processual penal brasileiro, a gente deve seguir o princípio da territorialidade, ou seja, aplica-se a lei processual penal brasileira a todos os processos penais ocorridos no Brasil. Isso já é um ponto de grande diferença com o direito penal, por exemplo. No direito penal, no Código Penal, a gente tem no artigo 5º a regra geral, que é do princípio da territorialidade também, mas a gente tem no artigo 7º do Código Penal as situações excepcionais em que são admitidas a aplicação do princípio da extraterritorialidade, ou seja, a possibilidade de aplicar a lei penal brasileira a um crime ocorrido fora do Brasil. Isso não é admitido em direito processual penal porque não é possível aplicar a lei processual penal brasileira a um processo que esteja ocorrendo em outro país. Aqui também cabe ressaltar uma lição doutrinária. Alguns autores trazem hipóteses de exceções à territorialidade previstas no caput do artigo 1º que não estão dispostas no CPP. Essas exceções que os autores apontam são de pouca aplicabilidade e raramente acontecem, então não é algo muito comum. Mas a gente vai citar aqui só a título de exemplo. Primeiramente, os autores apontam que quando outro país admite a aplicação da lei processual penal brasileira, aí seria uma exceção ao princípio da territorialidade. Em territórios não submetidos à jurisdição de outro país, também, se o Brasil tivesse interesse, poderia ser aplicada a lei processual penal brasileira. E em territórios sob o domínio brasileiro, em decorrência de alguma guerra, aí o Brasil poderia fazer valer a sua jurisdição e aplicar a legislação processual penal brasileira. Mas, como eu disse anteriormente, essas são hipóteses muito raras e de pouca aplicabilidade na prática. Por fim, a gente ressalta o que é considerado território, né? Território é todo aquele espaço físico ou geográfico nacional que envolve as porções de terra, né, o espaço aéreo nacional e o mar territorial, assim também como o espaço ficto ou jurídico que é previsto, né, no parágrafo 1º do artigo 5º do Código Penal, que diz respeito às embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem
bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Agora, a Larissa vai dar continuidade ao tratamento do artigo 1º, discorrendo sobre todas as ressalvas que que o legislador apontou ao princípio da territorialidade. Então, gente, o artigo 1º, nos seus incisos, ele diz alguns exemplos onde o Código de Processo Penal ele não vai ser aplicado em território brasileiro. No primeiro inciso, ele dispõe sobre os tratados, convenções e regras de direito internacional. Como os estados internacionais eles são considerados pessoas jurídicas de direito internacional público, eles ajustam entre si diversas formas de relacionamento e instrumentalizam essas formas de relacionamento por meio de diversos atos, como tratados, convenções, acordos, protocolos, memorandos, convênios e outros. E, como exemplo, na Convenção de Viena, é disposto que sobre as relações diplomáticas de algumas autoridades estrangeiras que, no Brasil, eles apresentam imunidade, como chefes de governo estrangeiro ou de Estado estrangeiro e seus familiares, embaixadores e seus familiares, funcionários estrangeiros do corpo diplomático e seus familiares e funcionários de organizações internacionais em serviço. Então, essas autoridades, elas não vão ser julgadas nem pelo Código Penal brasileiro, nem pelo Código de Processo Penal brasileiro. Elas só serão julgadas no seu país de origem. O segundo inciso, ele trata dos crimes de responsabilidade. E esse inciso, ele se refere aos crimes de responsabilidade em sentido estrito, ou seja, aqueles que não têm natureza de infração penal, mas de infração político-administrativa. E eles estão previstos no artigo 85 da Constituição Federal. E eles também vão ser punidos por sanções político-administrativas. Então, vão ser sanções extrapenais. O julgamento deles, inclusive, não é feito pelo Poder Judiciário, é feito pelo Senado Federal, como o disposto no artigo 52, nos seus incisos 1º e 2º da Constituição Federal. O inciso 3º, ele trata da competência privativa da Justiça Militar. Só que no artigo 124 da Constituição Federal é estabelecido que a competência da Justiça Militar da União processar e julgar os crimes militares definidos em lei. E o Código Penal Militar, ele define que os crimes eles também podem ser praticados por civis contra as instituições militares. Então, a Justiça Militar Federal, ela também julga civis. Mas a Justiça Militar Estadual, ela não tem esse tipo de competência, ela está restrita a julgar os casos cometidos só por militares, como disposto no artigo 125, parágrafo 4º da Constituição. Teve um caso, em novembro de 2014, que o STF ele entendeu que, de fato, competia à Justiça Militar processar um crime de estelionato contra o patrimônio sob a administração militar. Um civil ele estava fraudando o documento para poder receber a pensão. E essa decisão foi até um pouco contrária ao fluxo, porque no ano anterior, em 2013, a ADPF 289, ela estava tentando restringir essa competência para forçar a justiça militar e civis, não poder julgar civis em tempos de paz. Os incisos 4 e 5º, eles não têm uma aplicabilidade fática para a gente. Por quê? No inciso 4º, fala sobre a competência de tribunal especial. Como o professor já tinha dito em sala, o Código Penal, o Código de Processo Penal, ele foi promulgado em 1942. Então, nessa época, existia um Tribunal de Segurança Nacional
competência de julgar os crimes que atentam contra a existência, segurança ou integridade do Estado, bem como o emprego da economia popular. Só que esse tribunal ele não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1946, então ele já não existia. Mas na Constituição de 88 os tribunais de exceção não foram recepcionados, então de qualquer forma ela não tem aplicabilidade fática. Já o inciso 5º, ele fala sobre os processos por crimes de imprensa. E os crimes de imprensa, eles eram previstos na Lei 5.250 de 67. E ela não foi recepcionada pela Constituição Federal de 88, de acordo com a DPF 130 de 2009. Então, ela realmente não tem aplicabilidade para a gente. E o parágrafo traz a última exceção, que quando tem, ele fala de casos que há um procedimento específico previsto em lei, ou seja, sobre o princípio da especialidade. E alguns exemplos disso são os processos criminais de justiça eleitoral, que são aplicados, obviamente, ao Código Eleitoral, os crimes falimentares, as contravenções penais, que são julgados pelos juizados especiais criminais, que têm regulamento próprio, e a Lei Maria da Penha, o Estatuto do Idoso e a Lei Antidrogas, por exemplo. Então, em relação à Lei Processual Penal no Tempo, para entender melhor, eu utilizei o livro do Manual de Processo Penal do Renato Brasileiro. E ele, ao introduzir esse assunto, ele compara a Lei Processual Penal no Tempo com o direito penal. E eu pude entender algumas diferenças, eu achei bem interessante. Como sabemos, né, no direito penal, por força do artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, a lei penal ela não retroage, salvo para beneficiar o réu. Então, quando temos uma norma penal mais gravosa, a gente aplica o princípio da retroatividade. Já no caso da lei mais benéfica, falamos da outra atividade, que é quando a lei, mesmo depois de ser revogada, ela continua a regular os fatos ocorridos durante a sua vigência. Já no direito penal, vemos que o raciocínio é um pouco diferente. O artigo 2º do Código de Processo Penal, ele diz que a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Então, nesse sentido, vemos que no processo penal a gente aplica o princípio da aplicabilidade imediata, no sentido de que a norma processual é aplicada assim que a norma entra em vigor, sem prejuízo da validade dos atos já praticados anteriormente. E, de acordo com o livro do Renato Brasileiro, o fundamento da aplicação imediata da lei processual é porque se presume que ela seja mais perfeita do que a anterior, por atentar mais aos interesses da justiça, segurar melhor o interesse das partes, garantir uma defesa mais ampla ao acusado. Então, esse que é o fundamento dessa aplicação imediata da lei processual. Então, a gente percebe que, ao contrário da lei penal, que leva em conta o momento da prática delituosa, a aplicação imediata da lei processual, ela leva em consideração o momento da prática do ato processual, que seria o princípio do tempus regit actum. E desse princípio, a gente pode extrair dois efeitos. O primeiro dele é que os atos processuais praticados sob a vigência da lei anterior, eles são considerados válidos. E as normas processuais, elas têm aplicação imediata, e ela vai regular o desenrolar restante do processo. Então, a gente pode perceber que o sistema do isolamento dos atos processuais, ele é adotado, como o professor falou na última aula. E como tudo no direito tem exceção, temos uma regra quanto ao transcurso do prazo já iniciado, que corre como regra pela lei anterior. E é o artigo 3º da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal. Em relação ao artigo 2º do CPP, apesar dele não estabelecer qualquer distinção entre as normas processuais, a doutrina e a jurisprudência, elas fazem uma subdivisão nessas regras. Elas dividem em normas que são processuais, são propriamente ditas processuais, e são aquelas que cuidam de procedimentos, atos processuais, técnicas de processo, e a elas se aplica o princípio da aplicabilidade imediata, de acordo com o artigo 2º.
E também temos as normas materiais, que elas são mistas ou híbridas. Elas têm caráter processual penal e também de direito penal. E em relação às normas processuais materiais, o entendimento é que se aplica o mesmo critério do direito penal. O Guilherme Nucci, ele cita um exemplo de uma lei, um caso, né, de uma lei que cria uma nova causa de perempção. E é possível que em determinado caso concreto, o querelado seja beneficiado por essa norma processual nova. Então, ela deve ser retroativa para extinguir a punibilidade do acusado, porque é nítido o efeito material dessa norma. Além disso, no livro do Renato Brasileiro, ele fala sobre não haver um consenso na doutrina sobre o conceito de normas processuais materiais. E ele fala sobre duas correntes. A primeira, ele sustenta que as normas processuais materiais são aquelas que, apesar de estarem no Código de Processo Penal, elas falam sobre o conteúdo da pretensão punitiva, como aquelas relativas ao direito de queixa, de representação, de prescrição, decadência, perdão, perempção e dentre outras. E uma segunda corrente, ela tem um caráter mais extenso, mais ampliativo, e ela sustenta que normas processuais materiais são aquelas que estabelecem condições de procedibilidade, meios de prova, liberdade condicional, prisão preventiva, fiança, modalidade de execução da pena e todas as normas que produzem reflexos no direito de liberdade do agente. Ou seja, são normas que tenham por conteúdo matéria que seja de direito ou garantia constitucional do indivíduo, do cidadão. E essa última corrente, ela é adotada pelo Guilherme Nucci, que defende que as regras vinculadas à prisão do réu também devem ser consideradas normas processuais penais materiais, porque elas se referem à liberdade do indivíduo. Então, por isso que essa segunda corrente ela é mais ampliativa. Então, tendo em vista, né, toda essa explicação, esse panorama geral que eu dei, a Aline, ela estudou sobre os exemplos de normas processuais materiais que têm se sucedido no tempo e a exceção que eu até cheguei a mencionar no início. Aí ela estudou sobre isso, ela vai falar um pouquinho mais para a gente. Então, como foi abordado pela Thaís, nós temos alguns exemplos, né? O primeiro exemplo é a Lei 9.099, de 95, que em seu artigo 90 defende que as disposições da Lei dos Juizados Especiais Criminais não seriam aplicáveis aos processos penais cuja instrução já estivesse iniciada. Cabe ressaltar que, como essa lei é uma norma processual híbrida ou mista, né, e diante dessa natureza, o STF ele acabou por decidir que as normas de direito penal ali presentes, que têm um conteúdo mais benéfico aos réus, devem retroagir para beneficiá-los. Essa decisão foi tomada de acordo com o artigo 5º, inciso 40 da Constituição. Dessa forma, a interpretação realizada, ela visa excluir da abrangência as normas penais dessa lei que sejam mais favoráveis ao réu, né? O segundo exemplo que a gente tem é a Lei 9271, de 96. Essa lei, ela redigiu nova redação do artigo 366 do Código de Processo Penal. Como essa lei trata das regras de direito processual, sendo, no caso, suspensão do processo, e de direito material, que seria a suspensão da prescrição, sobressai o entendimento tanto para o STF quanto para o STJ que não haveria aplicação imediata, só sendo atingidos, então, pela nova lei os fatos cometidos após a sua vigência. O terceiro exemplo, ele fala das leis 11.689 e 11.719, ambas de 2008, que não foram aplicadas aos processos já concluídos, respeitando, assim, os atos processuais praticados sobre a vigência da lei anterior. Um exemplo dessa situação comentada na Lei 11.719 foi a sua determinação de que o interrogatório do réu fosse o último ato da instrução. Antes de 2008, o interrogatório era o primeiro ato da instrução, né? E o indivíduo ele era citado para ser interrogado porque prevalecia a ideia de que o interrogatório ele era um meio de prova. Com a edição dessa lei, o interrogatório passou a ser o último ato da instrução probatória. Isso reforçou a ideia de que o interrogatório possui natureza jurídica de meio de defesa.
Diante dessa modificação, a gente pode notar que no julgamento do HC 127.900, o STF fixou por maioria a orientação no sentido de que seja aplicada a regra do artigo 400 do Código de Processo Penal, nesse procedimento especial da Justiça Militar, como garantia do contraditório e da ampla defesa. Contudo, tendo em vista o princípio da segurança jurídica, esse entendimento ele só vai ser aplicado a partir da publicação da ata de julgamento, né, mantendo-se assim, então, a validade dos interrogatórios que já haviam sido realizados, seguindo o rito da lei antiga como exposto durante a aula do professor Oséias. Por fim, a gente tem o quarto exemplo, que é sobre a Lei 12.403 de 2011, que traz novo regramento quanto às medidas cautelares de natureza pessoal. Acerca dessa modificação, ficou decidido que, em relação aos crimes praticados até 3 de julho de 2011, mesmo no caso da persecução penal ser iniciada após essa data, o sujeito continuará a fazer juiz à antiga liberdade provisória, sem fiança, quando verificada a inocorrência das hipóteses que autorizam a prisão preventiva. Fazendo aqui uma recapitulação, a gente pode perceber que no Brasil a aplicação da lei processual penal no tempo é regida em regra pelo princípio da aplicação imediata das normas processuais, sem efeito retroativo, então, né? Entende-se também que o direito processual brasileiro, ele adota o sistema do isolamento dos atos processuais. Esse sistema está fundamentado, então, como falado pela Thaís, no artigo 2º do Código de Processo Penal, que também foi abordada na aula do professor. Ocorre que, quando a gente observa o artigo 14 do Código de Processo Civil, a gente encontra previsão que diz que a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Então, é possível que a gente perceba que há uma exceção, né, que existe quanto ao transcurso do prazo já iniciado, que corre como regra pela lei anterior. Isso está previsto no artigo 3º da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal, que é o Decreto-Lei 3931 de 41, que diz que o prazo já iniciado, inclusive estabelecido para a interposição do recurso, será regulado pela lei anterior, se essa não prescrever prazo menor do que o que fixado pelo Código de Processo Penal. Então, meninas, dando continuidade ao tema da lei processual penal no tempo, iria abordar com vocês sobre 2 tópicos importantes: as normas processuais heterotrópicas e sobre a vigência, validade, revogação, derrogação e abrrogação da lei processual penal, que, embora tenhamos estudado no início da nossa vida acadêmica, são conceitos muito importantes a serem compreendidos. As normas processuais heterotrópicas, né, estão inseridas na lei processual, ou no nosso Código de Processo Penal, e elas possuem uma natureza predominantemente penal, já que possuem matérias que dizem respeito à pretensão punitiva e não somente ao processo em si. Elas possuem efeitos no âmbito relacionados à ultratividade, retroatividade ou aplicação imediata da lei. Como exemplo de norma heterotrópica, Renato Brasileiro cita Norberto Avena, que menciona acerca do direito ao silêncio, que é assegurado ao acusado em seu interrogatório, o qual, apesar de estar previsto no CPP, no artigo 136, possui caráter nitidamente assecuratório de direitos, uma norma material. Agora, sobre a vigência, validade, revogação, derrogação e a prorrogação da lei processual penal. Assim como todas as legislações do nosso ordenamento jurídico, a lei processual penal deve ser proposta, discutida, votada e aprovada pelo Congresso Nacional. Vale dizer, né, que, após a sua aprovação, a lei processual penal deve ser promulgada, sancionada pelo presidente da República e publicada. A vigência da lei processual penal segue a regra das demais legislações. Isso é, a lei entra em vigor na data da sua publicação ou no dia posterior à vacância, quando assim estabelece o legislador.
Quando a lei nada disser sobre a sua vigência, ela entra em vigor 45 dias após a sua publicação. E nessa hipótese, a vacatio legis, que é o período para o conhecimento do conteúdo da norma, será de 45 dias, conforme expresso no artigo 1º da LINDB. E uma vez em vigor, né, a lei processual penal, ela vigora até que ela seja revogada por outra lei. Daí temos o conceito de revogação. O que é revogação? É a cessação da vigência formal da lei. Então, a norma processual penal vai deixar de existir no nosso ordenamento jurídico brasileiro. No que se refere à lei processual penal, a revogação ela subdivide-se em abrogação e derrogação. A abrogação é a revogação total e a derrogação é a revogação parcial. E ainda a revogação pode ser expressa ou tácita. Ela é expressa quando a lei nova retirar a força da lei precedente de modo categórico. O que é isso? É o que aconteceu com a nova lei de identificação criminal, em que o artigo 9º revogou expressamente a antiga lei de identificação. Já a revogação tácita ocorre quando a nova lei se mostrar incompatível com a lei anterior. Foi o que aconteceu com o advento do artigo 5º do Código Civil, que fixou a maioridade aos 18 anos completos e resultou isso com a revogação tácita dos dispositivos processuais penais que previam privilégios para o acusado maior de 18 e menor de 21 anos. E, por último, tão quanto importante, não se pode confundir vigência com validade. Para que uma lei processual penal entre em vigor, basta que ela seja aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo Presidente da República e publicada no Diário Oficial, como disse acima. E, superado o período de vacatio legis, ela vai iniciar sua vigência. E para que uma lei processual penal seja considerada válida, a lei deve se mostrar compatível com a Constituição Federal, a de 1988, e com as Convenções Internacionais de Direitos Humanos.